Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Bispo Neto, e queremos entregar para você uma revelação vinda de Deus para a sua vida, que fala sobre a apostasia da igreja nos últimos dias, antes que se consuma, antes que de fato surja, aconteça aquilo que tanto esperamos, que é a volta de Cristo. A Bíblia fala que antes de tudo isso acontecer, do anticristo se manifestar na terra, viria a apostasia sobre toda a terra, né? Sobre a igreja, na verdade. E o que é essa apostasia? A apostasia significa renegar, uma condição de afastamento total da verdade. É o declínio da fé. É quando a igreja deixa de viver a verdade para viver o engano, para viver aquilo que está fora da palavra que o Senhor tem nos trazido. E isso é uma revelação, porque o Senhor nos anuncia, nos direciona que é algo que vai acontecer já nos últimos dias, apostasia, né, sobre toda a igreja. E olha o que diz aqui, ó. Ele diz aqui no 2 Tessalonicenses, nós vamos ler vários versículos, vou procurar ser rápido, anota para você depois meditar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, esse filho da perdição, ele está se revelando, falando a respeito do anticristo. Ou seja, antes do anticristo se manifestar ou se revelar, porque ele já existe, então virá essa apostasia sobre a igreja, esse afastamento da verdade. Aí a Bíblia diz aqui: com efeito, o ministério da iniquidade de já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o único que detém é o Espírito Santo, né? Detém o anticristo, né, de se manifestar. Então, quando Jesus voltar, o Espírito Santo ele não vai embora, como muitos acreditam. O Espírito Santo ele vai se afastar, vai haver um afastamento do Espírito Santo sobre aqueles que irão ficar na grande tribulação. Mas a Bíblia diz aqui, ó, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqueles que negaram buscar a verdade, buscaram conhecer a palavra. Aí ele diz: é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, esses que não deram crédito à verdade, esses que não buscaram se voltar para Cristo, então, agora, depois da sua vinda, estarão se voltando para aquilo que é errado. Por isso nós temos hoje uma preocupação. No caso, ele vem falando mais sobre essa situação que hoje a igreja tem vivido de apostasia espiritual. Aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 4, nós temos aí 17 minutos para falar sobre isso. Diz assim, ó: apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Meu Deus do céu, nós temos que tomar cuidado com ensinos que não estão focados na verdade, coisas que vêm por meio de uma hipocrisia, de pessoas que falam mentiras, que estão com a mente cauterizadas da sua própria consciência, diz a Bíblia. Pessoas que são enganadores. E como eu vou descobrir isso, bispo? Como eu vou saber se eu estou sendo enganado? Como eu vou saber se essa apostasia está chegando sobre a minha vida? Por isso que você precisa conhecer a palavra. Por isso que você precisa se focar na verdade, para que você não seja ludibriado por falsos profetas, por pessoas que dizem professar a verdade e, na verdade, estão enganando a muitos com intuitos de outras coisas, de poder, de dinheiro, enfim, e que deixam de pregar a mais plena, a mais pura verdade,
que vem do Senhor. E ele vem falando mais sobre essa apostasia. Hebreus capítulo 2, ele fala o perigo da negligência. Olha os perigos que nós temos, aquilo que nós temos que estar atentos. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha que coisa extraordinária que Deus está falando. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então observa que eu preciso estar dando mais importância, me apegando mais, com mais firmeza, diz a palavra, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que a palavra de Deus é o que nós temos que estar firmados. A palavra de Deus é o que temos que estar dando importância, porque ela vai nos fazer jamais desviar do caminho. Por isso que a Bíblia fala: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Quando nós buscamos conhecer a palavra, a verdade, então nós passamos a ter um sentido, nós passamos a ter a luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés, que vai nos iluminar e que não vai nos deixar ser guiados para as trevas. Ele vem falando mais aqui no livro de Lucas, eu achei interessante isso, sobre essa apostasia e aquilo que nós temos que tomar cuidado. Ele diz assim, Lucas 8, versículo 13: aqui caiu sobre a pedra, falando de coração, né? Há muitas pessoas que o coração dela é como pedra. São os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Veja se não é isso que acontece hoje na igreja. Muitos que estão ali recebem uma palavra, ficam alegres. Aí ele diz: estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, da adversidade, das dificuldades, se desviam. Vou ler de novo. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz. Olha a importância de você ter raízes. Olha a importância de você ter profundidade na palavra, meu irmão. Olha a importância de você buscar mais conhecer a verdade, ter raízes profundas. Olha a importância disso. Porque quando você rejeita isso, então você é uma pessoa rasa. Aí ele diz: creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Meu Deus do céu. Ou seja, a apostasia vem para aqueles que não têm raízes. A apostasia, ela vai vir para aqueles que estão, buscando talvez satisfazerem apenas a sua vontade carnal. Aqueles que estão focados com a sua vida aqui nesta terra e esquecem de focar naquilo que Deus tem como maior projeto, que são as coisas celestiais, é o porvir, a vida eterna. Mesmo sabendo que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, mas o projeto de Deus para nós não é nesse mundo, mas é o galardão, é a recompensa daqueles que permaneceram firmes na palavra, daqueles que não se desviaram, daqueles que não ouviram falsos profetas, daqueles que não se focaram no evangelho que enganador, de uma palavra que é tirada apenas para direcioná-los a fazer algo que não é da vontade de Deus. Mas nós temos que estar focados naquilo que é pleno, o pleno conhecimento. Não estar focado em versículos soltos na Bíblia, ou naquilo que falam, naquilo que dizem. Eu preciso me focar nas coisas lá de cima e entender o propósito que Deus tem para mim. Cuidado com essa apostasia. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. A volta de Cristo, igreja, está muito próxima. E nós precisamos estar alertas e atentos justamente a essa apostasia, esse afastamento da verdade nos tempos de hoje. E nós temos que, como igreja, nos focar no Senhor para que venhamos então estar com a nossa vida totalmente enraizada na palavra, na mais pura verdade,
no qual é poderosa para nos salvar, para nos direcionar a alcançarmos a vida que Cristo quer que levamos neste mundo e no porvir a vida eterna. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar por todos. E há muitos que talvez estão aí, talvez estão rasos, e que às vezes têm recebido a palavra com alegria, mas logo na primeira dificuldade, aquela palavra, ela se perde. A Bíblia diz que é apenas por algum tempo. Creem, apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Olha só, ou seja, se desviam da verdade. Começam a ser apóstatas. A apostasia chega justamente na vida daquele que se desvia. E como desviar? Se você não tem raízes profundas em Cristo, então é como uma árvore, né? Tenta arrancar uma árvore enraizada há 100 anos. Tenta arrancar uma árvore que tem um tronco grosso, enraizada. É um guincho para tirar ela, uma luta. Agora pega uma muda, que são raízes que não são profundas. Com um dedo você tira ela. Então há muitas pessoas que facilmente se desviam da verdade, se ludibriam com coisas que estão totalmente fora do direcionamento que vem de Deus. Toma cuidado, igreja. Abre os seus olhos. Jesus está voltando. Precisamos estar como igreja focados na verdade, no mais pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Eu oro por todos, Deus, que nesse momento estão me ouvindo, e peço, Pai, justamente por aqueles que estão longe da verdade, aqueles que não têm tido raízes no Senhor, naqueles que estão fragilizados, naqueles que, talvez passando por tantas lutas e dificuldades, facilmente são enganados, em busca de uma resposta rápida, em busca de algo imediato, acabam, meu Pai, se desviando, acabam se apegando em coisas que desagradam ao Senhor, Pai. Ao invés de se apegarem na Tua palavra, acabam se apegando a objetos, acabam se apegando a doutrinas de demônios, como diz a Tua palavra, e saindo do propósito, do direcionamento que o Senhor tem. Vem nesta hora, Pai, alcança esses corações, fortalece o Teu povo. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, se tem alguém doente, seja curado agora, Deus. Pedimos que a Tua mão de poder esteja sobre todos os que nos ouvem agora, trazendo paz a esse coração, trazendo alegria a esta vida, trazendo propósito a este, Pai, que nos ouve neste momento e que precisa tanto, meu Pai, de direcionamento, para que não se desvie, para que não se afaste, para que não venha, meu Pai, estar desfocado do alvo, do propósito, do objetivo que o Senhor nos traz, acima de qualquer outro, que é a nossa salvação. Eu abençoo a vida de todos, Pai, que nos ouvem. Oro pelas famílias, oro, Pai, para que o Senhor salve o filho, salve o casamento, salve as famílias. A todos que nos ouvem neste instante, Pai, chega com a Tua presença, curando, removendo, Pai, os anseios, as preocupações, removendo, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado o Teu agir nesta vida, Senhor. Aquieta esta alma, aquieta este coração, Pai, e faça com que os ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que vem do Senhor, não aquilo que vem de homens, mas aquilo que vem do Senhor, Pai. Eu lhe peço isso, abençoando a vida de todos e declarando sobre a vida deles a Tua bênção, os Teus milagres, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse avivamento chegue na Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja em todo o mundo seja avivada. Que em todo o mundo essa onda de avivamento, Deus, possa alcançar corações, pessoas que estavam fora dos trilhos. Traz elas, Pai, de volta. Não deixe que sejam enganadas, não deixe que sejam afastadas por conta dessa apostasia que vem sobre todos, Pai, que nesse momento estão nos ouvindo, e que isso não venha chegar ao coração dele, mas que pelo contrário estejam mais firmes como nunca sobre a Tua direção, sobre os Teus ensinos, sobre a Tua orientação, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Toma posse dessa mensagem, dessa palavra que vem direto do coração de Deus, como um alerta para a igreja, como algo que você precisa estar atento, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você continue reto no caminho que Deus preparou para você, tá bom? Um beijo no seu coração, que Jesus abençoe sua vida grandemente. Fique na paz, fique na verdade, fique na palavra, fique com o Senhor.